Cara, em que ocasiões uma estrutura microserviços pode ser bem empregada? Eu entendo que existe a questão de desacoplamento, containerização, etc., mas acho bastante complexa para se manter. Ó, quando é que a gente coloca um serviço nosso, um produto nosso, numa estrutura de microserviços? Pode ser diversos motivos, mas veja, vamos dizer que você tem um banco mesmo. E aí, os teus usuários, eles são milhares. Quando você tem uma condição de muitas pessoas acessando um serviço, se você olhar o teu. Deixa eu só ver que era isso. Ah, tá ali. Se você olhar o teu. A tua memória aqui do seu computador. Vamos lá. Vamos aqui pro gerenciador. Ó, minha máquina agora tá com 25, 23, está lá oscilando a CPU, tanto de memória. Quando você constrói um produto, vamos lá, eu vou pegar aqui, eu vou rodar, olha só o que eu vou fazer, eu vou rodar só esse aqui, vou rodar o site, tá bom? O site que eu deveria estar desenvolvendo, mas como eu estava tirando umas dúvidas, eu não estou mexendo, mas eu tenho que mexer nele. Que é isso? Quando ele subir aqui, a gente vai olhar. Tá aqui, subiu e tal. Aí eu olho para cá. Eu não tenho só o serviço dele. Eu tenho sim. Tô bem, mas tô ansiosa. Ó, eu vou fechar esse aqui. Não, vou fechar o outro. Só pra gente poder entender. Agora eu olho de novo aqui e... Ok, aqui. Quando eu olho para cá, eu vejo assim, ó. Da minha CPU, esse meu Visual Studio, mas imagina que fosse só o site, tá bom, Notions? Ele tá cada momento, ó, 2,6, 2,7, ele tá ali atuando com a minha máquina de uma forma, de certa forma, tranquila. Mas isso, vamos dizer que fosse para um usuário. Quando você tivesse dois, esse número ia meio que dobrar. 3, 4, 5, 6. Ao mesmo tempo, pessoas executando o teu serviço, o teu produto, o teu site. Então vai chegar um momento que o teu serviço não vai conseguir responder, perdão, porque a máquina não vai estar mais conseguindo processar, tá vendo aqui a memória? Minha memória está em 31. Se a gente for parar para pensar aqui no meu Visual Studio aberto, ele está tomando 1 GB e 900, né? Acho que é isso, 1 GB e 900. Minha máquina tem 48 GB de RAM. 1 GB e 900 é o Visual Studio aberto aqui com todos esses produtos, mas vamos imaginar que fosse só o meu site. Então, CPU e memória. Então, isso vai fazer lembrar quando a gente está explicando. Quando a gente está explicando, ó, estou criando uma variável na memória. O meu serviço vai vir aqui e, pum, vai começar a acessar mais coisas na memória. Mas isso aí é outro assunto, é a forma da gente programar bonitinho, certinho e assim por diante. Quando a gente faz as nossas gambiarras, aí fica um monte de coisa perdida, nosso serviço utiliza mais memória e tá lá. Você roda para uma pessoa, roda tranquilo. Quando você roda para mais pessoas, já começa a pesar na sua máquina e a resposta, o tempo de resposta. Nesse momento, você pode pensar: e se eu criasse em microserviços e pudesse separar serviços em várias máquinas diferentes?
Ou poderia também, um serviço eu poderia escalar ele, colocar ele em 2, 3, 4 máquinas, o mesmo serviço. Isso são microserviços, aonde você pode separá-los e eles fazem parte de uma solução só. Então tem toda essa parte de escalabilidade, e aí tem muitos outros, mas vamos resumindo, né? Então eu falei que você tem um banco, certo, Notion? Você tem um banco, o Notions Bank. E no Notions Bank, você vai falar, pô, eu tenho uma área que é de cadastro de contas dos clientes. Você não cria ele na mesma solução, você cria ele separado. Uma API seria um serviço? Uma API pode ser um serviço, sim. É por essas e outras também que existe front-end e back-end, né? O front-end ele pode ficar numa máquina que você criou ali com o teu site em HTML e JavaScript, e o JavaScript batendo numa API. Pode acontecer isso também. Só faça da forma segura, né? Vamos deixar da forma segura. E aí o que acontece? Seja uma API, porque muitas vezes você tem serviços, por exemplo, sei lá, envio de e-mail. Vamos dizer que toda a comunicação sua com através do teu serviço é disparado e-mails, tá bom? Então, no caso aí, seria uma API que nem tem front-end. Você só vai bater numa API num determinado momento, cenário do fluxo do teu banco. O cara, ele depositou, ele recebe um e-mail. Ele sacou, fez um Pix, e aí ele vai recebendo e-mails. Legal. Pode ser um serviço separado, numa máquina separada, numa rede separada, obviamente que não é interessante, mas entendeu? Tipo, você pode fazer vários serviços. Por quê? Porque imagina que o serviço de e-mails parou, mas o teu serviço não precisa parar. As pessoas continuam passando cartão de crédito, de débito, fazendo Pix, porque quem está fora do ar é só o módulo do e-mail. Porque você separou o seu serviço em micros serviços. Ok? Notions? Captaste? Yes ou no? Acho que entendeu? Legal. E o que eu tô... Mas um microserviço não pode estar numa mesma máquina? Pode, pode. É que se você parar para pensar, vamos pensar assim, nossa, vou escalar o meu serviço aqui. Não, escalar não faz nem sentido. Eu não sei a resposta, se por definição tem que ser em diversas máquinas. Eu não sei. A definição específica de microserviço que eu conheço é: faça uma atividade micro, de forma micro. Por quê? Porque a tua solução é bem maior, a tua solução é grande. Pois é, que você sai assim, eu tava até falando de você aqui mais cedo. Acho até que eu mostrei alguma coisa. Acho que foi isso. A sua solução é maior, né? Vamos criar Vamos criar uma concessionária lá de carros. Pô, legal. Eu tenho um, eu tenho um serviço que traz as informações da base de dados de todos os carros que eu tenho cadastrados. Eu tenho um serviço de vendas, um serviço de documentação, um serviço de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas eu só tenho um servidor. Posso deixar eles separados? Pode. Não há uma regra, né? Eles têm que ser. Tem gente que às vezes coloca até numa solução só. Agora, há de se entender que, se você criar em uma solução, qual é o real problema aí? Deu problema no e-mail, mas está tudo na mesma solução. Se precisar parar, ou se aquele problema para os outros serviços, você está sem sistema. Quem aqui já chegou num lugar e as pessoas falam assim: está sem sistema? Como assim está sem sistema? Quem fez essa droga?
Então, o ideal seria o quê? Você separar para que haja até mesmo contingências. Existe serviços de resiliência quando você trabalha com microserviços, exatamente para que, quando uma máquina parar desses serviços, dentro desses microserviços, outras máquinas respondem, porque o teu serviço está escalonado. Tem diversas técnicas, não é que é algo exato. As pessoas definem, né, os times vão definindo conforme a estrutura que as pessoas têm. De repente, se você só tem uma máquina, você pode desenvolver em microserviços? Pode, mas todos esses problemas aqui vão continuar o mesmo, né? Você ter a sua CPU subindo quando está atuando com diversos usuários e memória também. E aí você também está preso a uma máquina, né? Então, tecnicamente falando, a comunicação entre o banco e a API de envio de e-mail iriam se comunicar através de API, certo? Depende do desenho que você vai fazer, Notions. Vamos dizer, meu e-mail está aqui, tá? O meu serviço de e-mail. E o meu serviço de login está aqui. Meu serviço de contas, né? Onde a pessoa pode fazer o login e criar suas contas de usuário. Quando eu disparo, aí é mais por organização. É, algumas camadas não acessa a camada de banco de dados, vamos dizer assim. Somente alguns serviços específicos já estão designados para realizar a comunicação com o banco de dados. Se no caso aí você desenhou de uma forma que o serviço de e-mail vem buscar o dado na base de dados, não é errado isso. É só você desenhou isso, beleza, tá? Não é uma. Mas a forma de se desenhar é que vai definir quem conversa com quem. Opa, calma aí, uma chat tinha perguntado uma coisa lá em cima. Mas essa estrutura seria mais interessante para projetos grandes ou serve para qualquer um? Serve para qualquer um. Serve para qualquer um. Obviamente que, dependendo do tamanho do, do projeto, às vezes um projeto simples que você poderia fazer de forma monolítica, né? Ou seja, só um monobloco e tal, não precisa tanta separação para duas, três pessoas usarem. Mas para que você vai fazer um avião para chegar na esquina? Não faz sentido. Ah, mas pode ser que cresça. Pode. Então você pode desenhar de algumas outras formas. Tá bom? Deu para entender, Machachi? Agora, o que geralmente se pensa, e na maioria das vezes projeto grande. O que é um projeto grande? É um projeto com muitas linhas, com muitas telas ou com muitos usuários para acessar? E se o serviço API do e-mail parar, o serviço API do envio do banco continuar funcionando? Correto. Se você separa os produtos e não tem um- uma, uma relação de dependência, você consegue em diversos cenários, se um serviço para, o outro continua atuando. Agora, deve-se entender das diversas estratégias e serviços para que, se um produto continua executando, quando o outro voltar à atividade, ele continua o processo que ele estava sendo realizado desde o momento que ele parou. Dá para fazer isso também. É importante fazer isso, na realidade. Microserviço, então, seria, ao invés de criar um único binário programa monolítico, cria vários que faz pequenas coisas. Se for, eu tenho microserviços e nem sabia. Sim, basicamente é isso. É que, assim, envolve muito mais coisas hoje em dia. E existe muitas maiores facilidades. Por exemplo, utilizar Docker, Kubernetes, vai te ajudar a criar pequenos serviços e controlar eles. Porque imagina, olha só, imagina que você tenha
Quando você trabalha com microserviços, novos problemas começam a acontecer que antes não aconteciam. Por exemplo, você tem cinco você escalonou o teu serviço de login, tá bom? Então você tem 5 máquinas ou 5 serviços espalhados aí, todos eles fazem a mesma coisa. Você jogou ele num Docker, num container, pá, tá lá no seu Docker em cada máquina. Você separou em 5 máquinas lá da rede, você jogou, você ainda fez redundância de serviço, sei lá, você fez um prá, show de bola. Aí fala assim, ó, tem 2 máquinas que tem alguma coisa errada. Tá batendo ali, tá dando erro. Qual das 5 máquinas tá dando erro? Qual das 5 máquinas precisa das 5 máquinas, dos 5 serviços, dos 5 itens que estão ali separados, qual? Como você vai resolver problemas assim? Ou controlar, que aí no caso tá dando erro e você tá recebendo essa informação. Mas como é que vai saber qual o serviço que está dando erro? Como você vai capturar isso? Como você vai atender isso? Começamos a ter problemas que antes a gente não tinha. Ah, tá dando erro, eu sei onde tá. Calma aí. Ô, mas agora não, calma aí. Tá dando erro em um dá e outro não dá. Qual é? Qual o tipo de erro? Começamos agora a ver que existem outros probleminhas. Por exemplo, se um serviço saiu totalmente do ar, você já tem que programar de uma forma que outro serviço igual consiga responder ele. Às vezes não é nem problema, às vezes é a quantidade de pessoas utilizando um serviço. Então você tem ali duas APIs. Não, você tem uma API, um endpoint, mas você escalonou em duas máquinas. E uma hora responde aqui, uma hora responde aqui. E aí, agora esse aqui não está respondendo, mas não está respondendo por quê? É um problema. Aí, no caso, esse aqui, porque tem dois. Ele é um problema que está acontecendo, ou é devido à quantidade de informação, quantidade de pedidos de resposta que ele está recebendo. Tudo isso passa a ser nossa responsabilidade. Tudo isso passa a ser nossa responsabilidade para poder implementar microserviços. Porque senão a gente faz a parte boa, bonita, legal, opa, microserviços estou rodando. E acha que é só programar e separar em camadas. E às vezes não é. Não é só isso, entende? Eu achava que a comunicação fluía apenas por API, não pensava nessas outras possibilidades. Olha só, por exemplo, existe. É, tudo depende, depende, é verdade. Existe serviços, produtos que para que não tenha problemas e até mesmo estrutural, são feitos 2 bancos de dados. As estruturas de CQRS são 2 bancos de dados, aonde um é somente leitura e o outro é somente escrita. Normalmente isso é muito explorado no CQRS. Entendem?
Deu para compreender tudo que eu falei, gente? Porque, Dida, você pretende colocar um módulo de microserviços no Didáticos? Eu vou colocar alguns pontos, sim, já agora nessa primeira leva, quando a gente fecha o primeiro. Fala, 50, boa noite. Deu para entender? Que legal. Que bom, Noxos. Mas fique à vontade para perguntar se não compreendeu. Assim, eu não estou fazendo nenhuma definição técnica ou de livro, tá? Eu estou tentando explicar de uma forma que seja fácil de se entender, tá? Então, talvez se amanhã depois vai ler alguma coisa, vai ver, pode até ter uma, uma informação mais didática, nem é didática, a minha é mais informal, mas uma coisa mais fechada, mais certinha, mais by the book. Ezequias, então assim, a ideia é sim, já vai ter algumas coisas que você vai ver ali, como API Gateway, RabbitMQ. Acho que eu coloquei RabbitMQ, não coloquei? É que eu não vou, a gente não vai fazer assim, Ezequias, ó. Olha, vamos fazer em microserviço. Não, você vai aprender alguns blocos de microserviço que são utilizados no desenvolvimento de microserviços para poder né, absorver essas informações e tal. Mas não, tipo, olha, vamos fazer um serviço em microserviço, esse produto, blá 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 blá. Deu sim pra entender, deu sim, cara, gostei da explicação. Boa noite, Dida, boa noite. Eu tirei o negócio aqui, deixa eu ver, tirei. Antigamente tinha um programa só para tudo, em geral funcionava bem, mas tinha uma nuance. Um usuário pede o download de todos os dados pessoais, que é obrigatório oferecer aqui na Europa. E isso pode ser meio pesado, então o processo era feito numa coroutine separada, em background. Depois enviava um e-mail. Mas se o programa crashasse ou atualizasse, todo o progresso era perdido. Daí eu dividi essa parte e passei a usar RabbitMQ e outros programas e outro programa lá lê e executa isso, independente. Exato. Exato.